E aí, nação rubro-negra, chegou o dia de falar sobre o nome que está dominando os bastidores do Ninho, Luiz Henrique. E olha, eu vou te contar uma coisa que parece loucura, mas é a mais pura verdade. Quanto pior o jogador vai na Copa do Mundo, melhor fica pro Flamengo. Isso mesmo que você ouviu. Nesse vídeo, eu vou te explicar por que o Mengão pode estar prestes a fechar um dos negócios mais midiáticos do ano, o salário que já foi acertado, a cartada inesperada que o Flamengo guarda na manga envolvendo um titular do elenco, e por que negociar com o clube russo pode ser o maior desafio dessa novela toda. Se liga até o final porque tem informação nova saindo agora mesmo. Vamos começar entendendo o cenário, porque ele é no mínimo curioso. Luiz Henrique defende a seleção brasileira nessa Copa do Mundo, mas vive uma realidade de reserva. Enquanto o Rayan vem sendo a escolha do treinador italiano para o setor ofensivo, Luiz Henrique praticamente não sai do banco. E é exatamente aí que mora o detalhe que interessa ao Flamengo. Pensa comigo, se um atleta está numa Copa do Mundo, joga bem, decide partidas, aparece para o mundo inteiro, o preço dele só cresce. Cada minuto em campo é vitrine, é valorização, é motivo para clube nenhum dar desconto. Agora inverte a lógica. Se o cara tá relacionado, mas não pisa no gramado, ele simplesmente não tem como se valorizar. Não teve chance de mostrar serviço, não apareceu, não convenceu ninguém a pagar mais caro por ele. E é isso que está acontecendo com Luiz Henrique. Estamos batendo na fase eliminatória, já são oitavas de final e o retrospecto dele dentro da competição continua zerado. Enquanto isso, o concorrente direto na seleção segue sendo o escolhido. Do ponto de vista esportivo, isso é ruim para o jogador, mas do ponto de vista de mercado, é uma boa para o Flamengo, porque cada jogo que passa sem ele entrar em campo é um jogo a menos de motivo para o clube russo segurar o preço lá em cima. Agora, para quem não acompanhou de perto a trajetória, vale contextualizar quem é essa peça que o Flamengo persegue. Luiz Henrique não é novidade nenhuma para o futebol brasileiro. Ele já vestiu a camisa do Botafogo, viveu uma fase de altíssimo nível por lá, chamou a atenção da Europa e acabou negociado para o futebol espanhol antes de seguir carreira no leste europeu, hoje defendendo o clube russo. Depois de mais ou menos uma temporada naquele futebol, o atacante já soma uma boa produção. Cerca de 45 partidas disputadas, 7 gols marcados e 5 assistências distribuídas. Só que tem um detalhe importante. Segundo apurações recentes, o próprio atleta já sinalizou vontade de voltar para o futebol brasileiro. E aqui eu preciso ser sincero com você. Isso não é exatamente uma surpresa. A gente já viu esse roteiro se repetir com outros nomes que foram para a Rússia, curtiram uma temporada por lá e depois quiseram encurtar a estadia. Não é uma regra, mas é um padrão que se repete no mercado. O interessante é que essa vontade pessoal do jogador conversa diretamente com o interesse do Flamengo, que já monitora a situação, já fez a sondagem e já sabe exatamente qual é a janela de negociação possível. E aqui chega a parte mais concreta dessa novela até agora. As bases salariais entre Flamengo e o entorno do jogador já estariam batidas. Explico como funciona esse tipo de conversa nos bastidores do futebol. Antes de sentar para negociar com o clube dono do passe, a diretoria costuma alinhar primeiro com o staff do atleta se o projeto esportivo agrada e se o salário oferecido está dentro do que ele aceita receber. Foi exatamente isso que aconteceu. O departamento de futebol rubro-negro apresentou a proposta salarial. O entorno do jogador validou o valor e, o mais importante, o próprio atacante topou o projeto esportivo do Flamengo. Ou seja, a ponta mais delicada dessa negociação, que é convencer o atleta a querer vestir a camisa, já está resolvida. Só que aqui eu preciso te fazer um alerta, porque muita gente comemora esse tipo de notícia achando que o negócio já está fechado. Não está. Acertar salário com o jogador é só a primeira etapa. A parte mais dura, a que realmente trava esse tipo de transferência, é outra completamente diferente. E o verdadeiro obstáculo tem nome: o clube russo que detém o passe do atleta. Historicamente, negociar com equipes daquele mercado costuma ser um processo arrastado, difícil, de conversas duras e valores que não cedem com facilidade. De acordo com as informações mais recentes, o Flamengo estaria disposto a oferecer, no máximo, algo em torno de 30 a 32 milhões de euros pelo atacante. Só que não existe, até o momento, nenhuma confirmação de que esse valor seja suficiente para convencer a diretoria russa a liberar o jogador. E aqui entra outro fator que já expliquei. Quanto menos protagonismo Luiz Henrique tiver nessa Copa, menos argumento o clube russo tem para pedir
mais dinheiro. Se ele estivesse decidindo jogos, fazendo gols, sendo destaque da seleção, dificilmente aceitariam vender por esse valor. Sem essa vitrine, o cenário muda completamente a favor do Mengão. Ainda assim, o próprio departamento de futebol já veio a público recentemente pedir cautela. A mensagem que ficou registrada é clara. Essa janela é diferente das últimas. O clube já gastou muito nos últimos mercados e não vai se desesperar atrás de reforço nenhum, muito menos pagar valor fora da realidade só porque o nome está em alta na imprensa. E é aqui que entra a informação mais quente dessa reportagem, a cartada que pode simplificar tudo. Segundo a apuração de jornalista especializada em bastidores do clube, existe um interesse do lado russo em outro nome que hoje está no elenco rubro-negro. O zagueiro que sofre com lesão recorrente na coxa nesse momento. A lógica é a seguinte: se o clube russo topar incluir esse defensor como parte de pagamento, o Flamengo consegue reduzir o valor em dinheiro que precisaria desembolsar pelo atacante, parcelando o restante do negócio. É basicamente usar uma peça do elenco para facilitar a entrada de outra. Só que, e aqui eu preciso ser honesto contigo, essa jogada tem o preço. Se o Flamengo realmente abrir mão desse zagueiro, vai precisar correr atrás de outro nome de nível para reforçar o setor, porque hoje o clube conta apenas com 2 outras opções experientes na zaga. Ou seja, resolver um problema pode criar outro. Não é uma decisão simples, é literalmente um jogo de xadrez. Você move uma peça para trazer outra, mas precisa calcular se o tabuleiro final fica mais forte ou mais fraco. De qualquer forma, essa é a estratégia que o clube estuda internamente para destravar uma negociação que, sozinha e só em dinheiro, dificilmente sairia do papel dentro do orçamento estabelecido. Agora, antes de você comemorar essa contratação como certa, eu preciso trazer um histórico que serve de alerta. Não é a primeira vez que o Flamengo tenta trazer de volta um brasileiro que está no futebol russo, e nem sempre esse tipo de negociação avança. A gente já viveu situação parecida com outros atletas que estavam justamente naquele mercado e queriam retornar ao Brasil. Em alguns casos, as conversas simplesmente não evoluíram como esperado. E tem um episódio mais recente ainda fresco na memória do torcedor, quando o clube tentou reter um volante que também estava sendo assediado por equipe russa. A resposta que recebeu foi dura, praticamente ou paga a multa ou esquece. O jogador acabou saindo mesmo assim, o valor foi pago à parte interessada e o desfecho gerou até discussão jurídica sobre direitos de imagem que reverbera até hoje. Ou seja, esse tipo de clube costuma jogar duro na mesa de negociação, não costuma facilitar por sentimentalismo nem por boa vontade. E isso reforça um ponto: mesmo com o salário acertado, mesmo com o jogador topando vir, a palavra final está literalmente do outro lado do mundo, numa diretoria que historicamente não costuma ser fácil de convencer. E olha, esse capítulo ainda pode ganhar um novo rumo dependendo do que acontecer daqui para frente dentro da própria Copa do Mundo. Se o treinador da seleção decidir dar minutos ao atacante nessa fase eliminatória e ele aproveitar bem a oportunidade, com um gol, uma assistência, uma atuação de destaque, o cenário de valorização muda na hora. Vitrine de oitavas de final é outro patamar. Só chegam ali os melhores times do mundo, e qualquer atuação de recorte vira notícia internacional. Por outro lado, se ele continuar sem espaço, sem minutagem relevante, o argumento de negociação do Flamengo só fica mais forte. É basicamente uma corrida contra o relógio esportivo. Cada jogo que passa sem protagonismo dele é, na prática, um desconto natural na mesa de negociação. Por isso, fica o alerta para o torcedor. Acompanhe os próximos jogos da seleção de olho duplo. Torça pelo Brasil, claro, mas saiba que quanto mais discreta for a participação de Luis Henrique dentro dessa Copa, mais perto o Flamengo fica de fechar esse que pode ser um dos reforços mais estratégicos da temporada. E é isso, nação. Resumindo esse quebra-cabeça todo, salário acertado, jogador topando o projeto, mas negociação travada do lado do clube russo, com o Flamengo estudando usar um zagueiro como moeda de troca para reduzir o valor à vista. Um negócio que pode sair redondo, mas que também esconde riscos, principalmente se a diretoria russa decidir jogar duro, como historicamente costuma fazer. Agora eu quero saber a sua opinião. Você toparia ver o Flamengo abrir mão de um zagueiro titular para facilitar a chegada de Luis Henrique? Deixe a sua resposta aqui embaixo nos comentários, porque isso ajuda demais o alcance do vídeo. Se você chegou até aqui, com certeza curtiu o conteúdo, então deixa o like, ativa o sininho para não perder nenhuma atualização dessa novela e continua ligado no canal, porque assim que sair qualquer posicionamento oficial do Flamengo ou do Zenit, eu volto aqui para te contar tudo em primeira mão. Um grande abraço e bora, Mengão!